Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode usar o poder das suas emoções para se tornar a chave da mudança que você quer na sua vida e assim viver a vida que você sempre sonhou. Veja bem, eu disse se tornar a chave da mudança que você quer e não encontrar a chave da mudança. A grande verdade é que tudo que acontece na nossa vida é reflexo de tudo que se encontra dentro da gente. Por isso, o meu objetivo é te mostrar como você pode se tornar a chave dessa mudança e viver uma vida com mais sentido, plena e feliz. E melhor ainda, você vai saber como se conectar com o seu propósito, com os seus valores e com mais harmonia em todas as áreas da sua vida. Para isso, você vai descobrir a origem dos principais problemas que podem impedir você de alcançar seus sonhos e objetivos. Muitas vezes, esses são os obstáculos invisíveis, mas atuam como uma barreira difícil de se lidar. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu trabalho com constelação familiar desde 2012 e durante a minha trajetória eu já atendi individualmente mais de 2.000 pessoas. Ao longo dos anos, eu aperfeiçoei minha maneira de trabalhar com a constelação familiar e desenvolvi uma metodologia única que eu chamo hoje de relações sistêmicas. Essa metodologia é fruto tanto da minha experiência como terapeuta, como também das minhas especializações em diversas escolas do campo do conhecimento humano. Uma delas é a hipnose ericksoniana, criada por uma das mentes mais brilhantes no campo da terapia e do comportamento humano. Me refiro ao médico psiquiatra Dr. Milton Erickson. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Por que para muitas pessoas é tão difícil viver uma vida extraordinária, enquanto que para outras a vida pode ser leve e as coisas acontecerem mais facilmente? Por que algumas pessoas, por exemplo, vivem a vida nadando contra a correnteza e por mais que se esforcem, por mais que se dediquem arduamente, simplesmente as coisas não acontecem? Só para você ter uma ideia, algumas pessoas passam anos da vida tentando fazer a vida acontecer e por algum motivo elas não conseguem encontrar respostas. Outras pessoas até sabem o que precisa ser feito, mas elas não conseguem se dedicar o suficiente. Elas têm um rendimento abaixo da sua real capacidade. Parece que elas seguem um caminho carregando um grande peso nas costas. Infelizmente, é só questão de tempo para que elas percam as forças. Carregar toda uma bagagem emocional de questões mal resolvidas consome muito a nossa energia. O grande problema de viver uma vida difícil, onde nada acontece por muito tempo, é que isso pode criar uma sensação de crescente vazio existencial. Esse sentimento de vazio faz parecer que você vive uma vida sem propósito ou sem nenhum sentido. Além disso, viver uma vida onde nada acontece faz você sentir uma grande falta de energia e desmotivação. Se alguma dessas coisas que eu disse soam como familiar, o que eu vou te apresentar é altamente recomendado para você. Em uma das sessões que eu realizei com uma seguidora do meu Instagram, nós trabalhamos sobre o tema escassez financeira. E naquela sessão, ela me disse que tudo que era relacionado ao dinheiro era muito difícil na vida dela. Em outras palavras, era como se ela tivesse caído num buraco sem fundo. Ela não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Essas foram exatamente as palavras ditas por ela naquela sessão de constelação familiar. E isso fazia ela se sentir cada vez mais distante do dinheiro. Além disso, ela disse que por mais que ela conseguisse ganhar dinheiro, sempre aconteciam despesas inesperadas. Então o dinheiro não parava nas mãos dela. A situação dela exemplifica como é trilhar um caminho carregando um grande peso emocional. Muitas vezes, nós não conseguimos enxergar o que de fato está bloqueando o nosso caminho. Porém, quando paramos para entender o que as nossas emoções estão indicando, fica muito mais fácil o caminho a seguir, porque isso permite perceber o que precisamos fazer para nos livrar dos bloqueios emocionais que impedem a mudança que queremos. No caso da minha seguidora do Instagram, onde ela se sentia cada vez mais afastada em relação ao dinheiro,
Isso também fazia ela se sentir cansada, exausta, sem forças para fazer algo diferente. E a grande verdade é que dinheiro é atraído pela felicidade. Quando você pensa frequentemente no medo da escassez em relação ao dinheiro, você comunica para si mesma e para sua mente subconsciente o que você quer. Isso porque você atrai aquilo que você pensa de modo mais consistente. Não tem como você encontrar a felicidade se os seus pensamentos estão direcionados para tudo o que pode dar errado, pois isso só faz você se sentir insatisfeita com tudo à sua volta. Você não consegue ter confiança se você alimenta pensamentos de insegurança. É por isso que a chave da mudança começa dentro de você. A verdadeira mudança acontece quando você olha para dentro de si mesma, e esse é um dos principais motivos que faz com que algumas pessoas vivam uma vida muito próspera, feliz e abundante. E talvez você esteja se perguntando, será que tudo isso é possível para mim? E a resposta é sim, é totalmente possível para você. Muitas pessoas ainda acreditam que transformar completamente as suas vidas é muito difícil. E então, em um nível inconsciente, elas preferem fugir dos problemas para evitar a dor de lidar com eles. Porém, a grande questão é que se afastar de todas as situações mal resolvidas apenas gera mais sofrimento. A verdade é que dificilmente alguém consegue resolver problemas sem olhar para dentro e escolher lidar com o peso emocional que se carrega. Na verdade, as pessoas que fogem de questões que causam sofrimento fazem isso porque não querem sentir a dor que essas situações causam. Lidar com a dor não é fácil, principalmente quando você não entende o que ela realmente quer dizer para você. E se você não sabe o verdadeiro significado da dor que você sente, a tendência é continuar fugindo do sofrimento para evitá-la. Uma frase do Jung: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E essa é a minha missão: te dar ferramentas para que você se livre dos bloqueios que impedem você de realizar os seus maiores sonhos e objetivos. A transformação da sua vida é totalmente possível e não precisa demorar anos para que isso aconteça. E para te mostrar isso, eu separei alguns comentários das mais de 2.000 pessoas que eu tive o prazer de atender com sessões de constelação familiar. Comentário do Sidney Viana: o encontro que o Rodrigo Rocha promove é transformador e revela coisas que sequer imaginamos sobre nós mesmos. Tive o privilégio de ter 1 hora de conversa com esse cara excepcional e recomendo para todos. Comentário da Adriana Brito: experiência incrível. Terminei com muitas coisas para refletir e com muito mais força. Recomendo muito. A Edna Bassani compartilha o seguinte: minha experiência foi maravilhosa. Entendi como eu estava lidando com a minha insegurança. Chorei e me emocionei muito. Rodrigo, obrigada. Você é um grande profissional. A Sandra Lali compartilha o seguinte: Rodrigo é fantástico, acolhedor, firme, confiante, objetivo dentro de uma subjetividade muito esclarecido. Eu não imaginei que em tão pouco tempo pudesse encontrar a chave que eu preciso virar. Super recomendo. Esses são apenas alguns das centenas de depoimentos que eu tive a satisfação de receber das pessoas que passaram por uma sessão de constelação familiar comigo. Eu quero compartilhar um pouco da minha história, um pouco sobre como eu vim parar aqui. Por muito tempo eu me senti incomodado, sem ter clareza sobre o que causava a minha insatisfação. Me sentia desconectado em relação à minha família e às pessoas à minha volta. Eu era muito tímido, me sentia muito desconfortável quando tinha que falar em público ou expressar minha opinião, porque achava que seria rejeitado ou que não iam me entender. Ao mesmo tempo, eu era muito ansioso e queria aprender o tempo todo. Busquei autoconhecimento, lendo livros diversos, participando de cursos de filosofia e espiritualidade e também terapias. Mas minha impaciência e ansiedade continuavam. Eu queria encontrar uma forma de resolver ou de ver melhoras no que eu sentia. Não queria apenas conversar em uma terapia. Eu queria um caminho
onde eu percebesse as mudanças acontecendo. Eu aprendi com meu pai que eu tinha que ser forte, não podia chorar. Eu achava que nada do que eu fazia estava bom o suficiente, então sempre me cobrava para fazer mais e me sentia cobrado pelos outros. Eu também sentia medo da rejeição. Na verdade, me sentia rejeitado pelas pessoas, por isso não buscava conexão com elas, mas no fundo eu queria. Eu sentia muita ansiedade e impaciência, queria que tudo fosse mais rápido e sofria muito se eu tivesse que esperar alguma coisa. Eu estava desconectado das minhas emoções e também dos meus pais. Então, me sentia desconectado em relação às pessoas de um modo geral. Acreditar que eu tinha que ser forte não me permitia ser vulnerável, o que gerava uma exigência muito grande comigo mesmo. Então, eu me sentia sempre em dívida e precisava fazer sempre mais. Às vezes, eu me rebelava e fazia o mínimo do que tinha que fazer no trabalho. Isso gerava uma crescente insatisfação nas diversas áreas da minha vida. O medo do julgamento e da rejeição afetava meus relacionamentos e a minha autoexpressão, porque eram a fonte da minha baixa autoestima. Além disso, eu me exigia ainda mais como uma forma de compensação, o que trazia um mal-estar constante, que eu tentava ignorar, me mantendo ocupado o tempo todo, trabalhando, fazendo coisas ou às vezes estando com pessoas. Minha ansiedade e impaciência estavam relacionados com a raiva reprimida e também indicavam que havia uma tristeza constante e um medo em relação ao futuro. Eu não sabia lidar com as minhas emoções, em especial tristeza, raiva e medo. Então, isso causava uma desconexão comigo mesmo e com os demais por consequência. Além disso, eu sentia um mal-estar constante, me sentindo não pertencendo a lugar nenhum. Como uma busca por me entender e me sentir em paz comigo mesmo, decidi entrar num curso de formação em terapia holística e logo também em constelação familiar. Foi quando entendi que os meus julgamentos de que meus pais deviam ser diferentes do que foram e meu ressentimento pelo meu pai me afetavam diretamente. De fato, entendi e ficou muito claro que a relação que eu tinha com eles era refletida na forma como eu me relacionava com as pessoas e comigo mesmo. Fiz minha primeira constelação familiar sobre o meu ressentimento e em menos de uma hora senti uma mudança muito grande, um alívio e paz interior que eu nunca tinha sentido antes. A partir desse momento, decidi ser terapeuta e ajudar as pessoas que quisessem resultados significativos no tempo de apenas uma sessão. Agora que você conhece um pouco da minha história, então vou te mostrar o que você precisa fazer para se livrar dos obstáculos que impedem que você avance em direção aos seus objetivos com mais facilidade. Tudo o que acontece com a gente é reflexo da nossa estrutura familiar, que inclui a relação com os pais e acontecimentos da família. Assim, nossa família é um campo de energia que envolve nossa vida e influencia a forma como nós evoluímos. Segundo Bert Hellinger, criador da constelação familiar, além da nossa herança genética, somos influenciados por padrões de comportamento e sentimento vindos da nossa família. Existe uma ligação emocional profunda que pode conectar seu destino com o de pessoas de até 4 a 5 gerações antes de você. Vale ressaltar que cada um de nós ocupa um lugar único dentro da nossa família. Porém, o que acontece é que todos nós somos influenciados pelo campo familiar ou campo mórfico. Esse campo tem uma inteligência própria e carrega informações e tendências que afetam diferentes pessoas da mesma família. Dependendo da forma de relação ou estrutura familiar, há uma influência que traz harmonia e outra que traz sofrimento. Esse campo familiar é como um grande rio que envolve todas as pessoas que fazem parte da sua família. Seguir contra a correnteza traz sofrimento. Permitir-se fluir com ela traz harmonia e bem-estar. Mas como saber o sentido da correnteza? Falando de forma simples, tudo aquilo que acontece na nossa vida, problemas, dificuldades, sucesso ou felicidade,
são um reflexo de nossas relações com a nossa família. Quando uma pessoa experimenta uma fase de escassez financeira, por exemplo, isso pode ser causado por conta da forma de relação com o medo. Quando eu falo medo, me refiro ao medo de faltar dinheiro ou medo de não conseguir atrair a abundância financeira que se deseja. Então, muitas vezes, essa escassez é fruto de um vínculo com o passado da família. Deixa eu te mostrar o que você vai aprender ao decidir se inscrever no treinamento Relações Sistêmicas. No módulo 1, você vai aprender a quebrar o estado de nada acontece para ser uma pessoa realizadora através dos 3 arquétipos. Esses 3 arquétipos são força, conhecimento e amor. No módulo 2, você vai aprender sobre como quebrar o ciclo de escassez financeira e atrair a prosperidade e a abundância para a sua vida. Você vai entender como a relação com a sua mãe afeta a maneira como você lida com o dinheiro e o que fazer para construir um laço forte na relação entre mãe e filha. Você também vai descobrir como lidar com o medo da escassez. Falaremos sobre propósito. Nesse módulo, você entende o motivo que pode fazer você sentir um grande vazio interior e como encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida. Você vai entender como seguir pelo caminho do coração. O módulo 4 desenvolve um olhar prático sobre a área da vida, família, e sobre a da carreira. Nesse ponto do conteúdo, você já sabe como os nossos resultados são reflexos da nossa estrutura familiar. Você vai entender o que está por trás das dificuldades no ambiente familiar e como começar a resolver as pendências emocionais na relação com os seus pais. No módulo 5, falaremos sobre personalidade e poder pessoal. E para inaugurar as aulas deste módulo, eu vou te mostrar como se sentir livre para ser quem realmente você é e resgatar sua autoestima. No módulo 6, na primeira parte, eu vou falar sobre saúde, praticidade e serviço. Nessa parte, você vai entender como as dores no seu corpo podem ser um reflexo da relação entre sua mente e o seu coração. Além disso, eu decidi incluir um bônus exclusivo, que é uma vivência de constelação familiar online, em grupo e ao vivo comigo. Além da experiência que a vivência de constelação familiar vai te proporcionar, você também vai ter a oportunidade de interagir diretamente comigo. Ou seja, essa é a sua oportunidade de tirar suas dúvidas e de experimentar exercícios específicos para alguma questão que você compartilhe no dia. Quando você decide fazer algo diferente, você se predispõe para mudar a realidade da sua vida. Por isso, se você decidir fazer parte do treinamento Relações Sistêmicas, o valor que você vai ter que investir é de R$ 997. Mas espere um pouco. Como eu disse, eu valorizo muito o poder da decisão. Então, se você decidir fazer parte do treinamento Relações Sistêmicas, o valor que você vai investir hoje é de R$ 597. Mas essa janela de oportunidade não vai durar muito tempo. Em breve, o treinamento Relações Sistêmicas vai voltar ao valor original de R$ 997. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade única, você tem que agir rápido. Além disso, você vai contar com um prazo de garantia de 14 dias. Você se inscreve no treinamento, assiste às aulas e analisa se é para você ou não. Se este treinamento não te surpreender positivamente num prazo de 14 dias, você pode pedir 100% do seu reembolso, sem problemas, sem burocracias. E tudo isso porque eu tenho certeza de que o treinamento Relações Sistêmicas vai te ajudar a destravar todas as áreas da sua vida, permitindo que você finalmente viva o futuro que você quer ter. E tudo o que você precisa fazer é clicar no botão logo abaixo desse vídeo. Então é isso. Eu fico por aqui, um grande abraço e te vejo dentro do treinamento Relações Sistêmicas. Até mais!